Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Mundo Afora e a partir de agora você vai ter conhecimentos dos fatos que acontecem no mundo, coisas muito importantes o programa traz para você. Eu já abro o programa falando de uma informação extremamente importante que vem lá de Israel. Alguns jornais da Europa já noticiaram. Essa informação ainda não chegou no Brasil, mas eu trago para você. É o seguinte: um hospital de Tel Aviv, ele descobriu através de um médico, de um experimento com pacientes com câncer que contraíram a Covid-19, um medicamento eficaz que cura e combate a Covid. Dos 30 pacientes, 29 curaram. É um medicamento prático, eficaz, e eu trago essa informação. Inclusive, falei hoje de manhã com Israel, falei com Jerusalém, lá próximo a Tel Aviv, onde tem nós temos um contato, e ele gravou, inclusive, com um jornal de hoje, que saiu em Tel Aviv, falando desse medicamento que já surpreende o mundo. Então, por exemplo, se a pessoa está com Covid, ela toma 5 dias esse medicamento e ela pode se curar, logicamente dependendo do metabolismo do organismo. Cada caso é um caso, mas esses 30 pacientes que o hospital Ichilov de Tel Aviv, ele fez através do médico e professor Nadir Aber. Ele está em todos os jornais lá de Israel, inclusive o nosso contato em Israel, ele mostra o jornal de hoje, que é uma notícia muito importante, ou seja, para a pessoa que contraiu a Covid, esse medicamento, segundo o Hospital de Israel, ele consegue em 5 dias já realmente, praticamente neutralizar a ação do vírus. Uma boa notícia. E também essa semana, Nova York parou lá nos Estados Unidos, com a nevasca que caiu. Daqui a pouco a gente tem um vídeo de lá, mostrando para você como que ficou Nova York. Teve local que a neve chegou a quase 1,5 metro de altura. Exatamente. Então, quer dizer, parou a cidade, as rodovias foram interditadas e você vai ver como que ficou Nova York, o estado de Nova York, com essa nevasca que essa semana surpreendeu, logicamente, os nova-iorquinos e os imigrantes também que lá estão. E a gente fala tudo sobre isso. E agora, nós estamos lá nos Estados Unidos, você nos filmes americanos, é muito comum você ver o xerife. Sabe aqueles filmes, aquela série que o xerife para, ele desce do veículo e vem ali? Esse xerife americano, ele existe. E lá nos Estados Unidos tem um brasileiro que é xerife, lá em Orlando, na Flórida, uma das cidades que mais recebe turistas no mundo. E ele está aqui com a gente, vai falar ao vivo, eu vou falar com ele. É o Marcos Ciganha, está lá na Flórida, ele é xerife, pode ver a estrela dele, ele está ali anotando, orientando. Marcos, bem-vindo ao Mundo Afora, e daqui a pouco você conta para a gente sobre o seu trabalho aí nos Estados Unidos. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, boa tarde, Walter, boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou meio sorridente porque você já fez a imagem direta do xerife que desce do carro e vai dar o ticket, ou seja, a multa, né? Não é bem só isso. Mas também tem um xerife que orienta e puxa a orelha também, né? Principalmente um pouco diferente, Exatamente. Mas daqui a pouco ele vai contar, porque o xerife nos Estados Unidos é uma realidade, no Brasil não, mas é uma realidade muito interessante que está nos filmes. E o Marcos Ciganha, que é um brasileiro, que é xerife nos Estados Unidos, vai contar como que é esse universo tão bacana, tão interessante, que a gente vê nos filmes, mas estando nos Estados Unidos é real. É uma situação, é uma realidade do país. E também aqui no estúdio eu recebo um empresário muito importante, e ele vai falar também, ele tem uma ligação, a filha estudou nos Estados Unidos, o irmão também nos Estados Unidos, quer dizer, e vai contar dessa relação, não só com os Estados Unidos, mas também com vários outros países, e ele vai contar com a Bélgica, Portugal, enfim.
está aqui o José Roberto Herrera. José Roberto Herrera está aqui, é o nosso convidado, José Roberto Herrera. Obrigado de você estar aqui hoje no programa. Bem-vindo ao Mundo Afora, viu? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Walter. É um prazer estar aqui nesse programa tão importante que a gente vê sempre, e pessoas do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos, irmãos nossos que passaram a juventude com a gente, todos buscando o sonho nos Estados Unidos. Então eu queria mandar um abraço para eles também que estiverem nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui. Mundo Afora está no ar. Muitas informações que o programa traz para você. E é isso aí. Prepare-se e vamos com a gente nessa viagem descobrir o que acontece no mundo hoje. Você é o meu convidado. Vamos nessa? Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Bem-vindo, você que nos acompanha. E hoje, como foi falado, está aqui no estúdio o José Roberto Herrera, é empresário, e ele vai também participar. E lá nos Estados Unidos nós estamos com o xerife que você vê nos filmes americanos, e que nós trazemos um xerife que é brasileiro, e ele não é só dar multa, ele também chama atenção, realiza palestras, tem uma importante função lá nos Estados Unidos. Então, bem-vindo, Marcos Ciganha, bem-vindo ao programa Mundo Afora. Tudo bem por aí? Estou vendo a sua estrela aí, essa estrela do xerife, que ela é imponente. E a gente, quando está fora, nos Estados Unidos, que chega esse xerife com a estrela, logicamente, num bom sentido, é uma intimidação. Como é que é o seu dia a dia? Em primeiro lugar, de onde você é no Brasil, ô Marcos? Na verdade, Walter, bom dia de novo, boa tarde. Eu sou de São Paulo e nós fazemos parte aqui do grupo do TIPS, que é o Tourist Information and Patrol Specialists. Traduzindo um pouco, é um grupo de informação e proteção ao turista. Nós fazemos justamente o oposto do que faz o nosso colega sheriff oficialmente, ou seja, nós não somos law enforcement, se bem que agimos como tal, ou seja, podemos também produzir multas e procurar a detenção de pessoas, etc. Mas nosso trabalho é junto ao turista estrangeiro que chega aqui, às vezes não fala a língua, e por isso nós somos um grupo que está voltado para esse tipo de assunto. Para você ter uma ideia, a nossa área de atuação é basicamente, para quem conhece Orlando, a International Drive, que é a área eminentemente de turistas em Orlando, a parte do Universal Studios e do Lake Buena Vista, onde tem a Disney, a entrada da Disney. Então, esse é um grande quadrilátero em que nós atuamos. Agora, Marcos, por exemplo, para as pessoas entenderem, porque no Brasil não existe xerife, logicamente é uma realidade americana, né? Quer dizer, muitos turistas, quando veem o xerife, vão fotografar, querem fazer a foto, porque realmente é, logicamente, aquela figura emblemática que a gente vê nos filmes e nas séries americanas. Agora, por exemplo, junto ao turista, qual o alerta, qual o cuidado com o turista? Porque Orlando é uma cidade que desembarca, pelo menos assim, milhões de turistas de várias partes do mundo. E como que é a tua comunicação? Eu sei que você, além do português, claro, você fala outros idiomas, né, Marcos? Eu falo ao todo 6 idiomas. 6 idiomas. O que ajuda
no trato com o turista. Eu já tive casos muito interessantes com turistas italianos, com turistas franceses, e é muito bom quando eles percebem que você fala a língua deles, é um alívio para todo turista que não está se entendendo. O que vai se dizer para os turistas? Eu tenho algumas coisas que eu costumo dizer nas minhas palestras. É que o turista é sempre muito bem-vindo, e mesmo com relação aos sheriffs, porque nós temos 3 tipos de polícias aqui. A polícia que é da cidade, que é o police apenas, o sheriff, que é do condado, e o highway patrol, que é do estado. Mas qualquer um deles é muito bem instruído e treinado para tratar bem o turista. Porque, ao fim e ao cabo, o turista é uma das nossas maiores fontes de renda. Agora, por exemplo, como que é o turista brasileiro? Você falou do italiano, qual o comportamento do turista brasileiro? Ele realmente obedece às regras? Ou o xerife tem que estar lá, orientando, dando algum alerta se ele entra na fase vermelha das normas do país? Olha, o turista brasileiro não é muito diferente do turista estrangeiro. A maior parte deles procura se manter dentro das regras, dentro das normas, e eu costumo dizer que é importante, quando vier para o país, procurar saber um pouco das normas e legislações. As companhias de turismo podem informar. Ou, chegando aqui, bater um papo com quem possa orientá-los. Agora, aliás, eu já me coloco à disposição. Agora, o empresário que está aqui, o José Roberto Herrera, tem uma pergunta para você. Vou chamá-lo de xerife. Pois não, Roberto. O xerife Marcos, gostaria de fazer 2 perguntas para você. Qual que é o turista mais difícil de lidar aí em Orlando? E se você abordar um turista brasileiro e ele estiver irregular aí, você tem condições de detê-lo ou não? Ok, vamos por partes então. O turista mais difícil de tratar aqui não é por nacionalidade, é por faixa etária. O turista mais difícil de tratar aqui é o jovem. E é para os jovens que eu costumo fazer as palestras, para evitar que eles se... Bom, a gente perdeu o contato com o Marcos. O turista... Vamos lá. Se o turista fizer alguma coisa, eu posso tê-los, sim. Só não posso levá-lo na criatura a delegacia, mas eu quero, então, quer que seja. Xerife Marcos, nós estamos com um probleminha só na comunicação. Adriano, verifica aí para mim, enquanto o Adriano só verifica o contato com o xerife, deu só uma... na transmissão, eu vou até falar a respeito, até chamar a sua atenção. É o seguinte: tem um medicamento em Israel que foi descoberto pelo Hospital de Israel, Hospital Ichilov de Tel Aviv, através do Nadir Abra. É um médico professor que ele descobriu esse medicamento, é extremamente importante. Nós tivemos contato com Israel. Daqui a pouco, você que está assistindo esse programa, fique atento, que é um medicamento, né, que curou 30 pacientes desse hospital que estavam em tratamento com câncer. Eles são lá do Centro Integrado de Prevenção de Câncer, lá do Hospital Ichilov de Tel Aviv. Então, eles curaram. Então, esse médico, hoje, ele é manchete em todos os jornais lá de Israel. Inclusive, a gente vai falar com Israel, que tem um vídeo que foi gravado hoje de manhã, inclusive com o jornal
mostrando o sucesso dessa operação, desse medicamento que cura a Covid. Em 5 dias, tomando, você vai ver, gente, é fantástico isso, e o mundo afora traz. Essa notícia não chegou ainda no Brasil, mas a gente está trazendo para você. Vamos retomar o contato com o xerife, o Marcos Ciganha. Vamos ver se o Marcos estava respondendo aqui a pergunta do empresário José Roberto Herrera. Ele perguntou qual o turista mais difícil de lidar, né? E o Marcos Ciganha está respondendo que o turista mais difícil não é a nacionalidade, é a faixa etária, é o jovem e é o adolescente, ou seja, que sempre dá problema, quer dizer, isso aí é inevitável. Ô Marcos, pode continuar seu raciocínio, quer dizer que o jovem é o mais problemático aí para os xerifes, que tem que estar em cima, atuando para tentar conter, não é isso? Realmente o problema do jovem é um problema mais sério. E eu tenho feito palestras justamente para evitar dores de cabeça para os pais. Porque um jovem com 16 anos pode dirigir carro aqui, mas tem certas normas que eles não respeitam. O jovem, às vezes, está saindo passear com um amigo ou com uma amiga, e esse amigo porta drogas, ou porta maconha. Ele vai preso do mesmo jeito, ele sofre as mesmas sanções. Então, às vezes, um jovem que não fuma, não tem as drogas como vício, se vê envolvido num caso como esse porque pegou uma carona com um amigo que fuma maconha e que tem maconha no carro. Isso é muito importante para os jovens de todo o mundo, principalmente para nós, os brasileiros, não nos deixarmos apanhar nos nossos carros. Olha os carros para você ver como que eles atuam. Eles estão sempre nas rodovias, atento, a pessoa está divertindo, mas eles estão aí, olha, computadorizado, analisando, verificando, vendo todo o comportamento, né, das pessoas, porque Orlando é uma cidade que recebe milhões de turistas de várias partes do mundo, quer dizer, é uma grande responsabilidade, e aí a gente está vendo aí parte de Orlando. Agora, Marco, por exemplo, o horário de atuação, a gente está vendo que o xerife atua à noite, vários horários. Qual é a sua carga horária de trabalho aí? Você sempre na área de turismo, tem um horário específico? A nossa carga horária, como nós somos voluntários, porque o nosso grupo é de oficiais aposentados, a nossa carga horária é mínima de 15 horas mês, mas a gente trabalha mais. E nossos shifts, nossos horários são variáveis. Eu, por exemplo, gosto mais de trabalhar na parte final da tarde e começo da noite. Apesar de ser um pouco mais perigoso, eu acho mais interessante e mais agradável. Agora, então, pois não, pode... O xerife em si tem as suas 8 horas diárias de trabalho normal. Agora, xerife, nós estamos conversando com o xerife Marcos Ciganha. Ele fala 6 idiomas, está ali, né, patrulhando nas ruas, lá na área, num quadrilátero, que ele obedece ali em Orlando, uma das cidades que o telefone tocou chamando o xerife aí. Mas o xerife agora tem entrevista ao vivo, então quem está chamando vai esperar um pouquinho. Agora, xerife, para a gente adiantar, que eu sei que você tem toda uma agenda aí, fazer uma pergunta para a gente encerrar, é o seguinte: no momento, Orlando, o mundo está parado para os turistas, né? Orlando é uma cidade que está fechada, logicamente, só os turistas internos que vêm de outros estados que vão para Orlando. Como é que está a situação hoje, Orlando especificamente, na questão de turismo? Tem os turistas, mas são as pessoas que vêm de outros estados americanos, né? Como é que está essa situação? A situação do turista estrangeiro está complicada. Nós temos muito pouco turista hoje aqui em Orlando.
voos estão proibidos, quando são permitidos, precisa-se de testes de Covid. Então, o turista estrangeiro está um pouco complicado. Mas antes de terminar, Walter, eu gostaria de dar 2 ou 3 dicas importantes para o brasileiro que vem para os Estados Unidos. Isso diz muito respeito também ao Zé Roberto, a família dele e tal, se você me permite. Pois não. Primeiro, o brasileiro que vem para os Estados Unidos, não só como turista, mas como empresário, eu vou dizer 2, 3 coisas em sequência. Primeiro, faça a sua lição de casa. Estude o mercado do seu negócio aqui nos Estados Unidos e, se necessário, faça isso consultando alguém que já esteja aqui há mais tempo. Ao mesmo tempo, cuidado com quem consulta. Faça a sua lição de casa. De novo eu digo, não caia na mão de embusteiros porque vai perder dinheiro. E para a imigração, isso é importante, qualquer processo de imigração, de visto, etc., procure um bom advogado, um advogado idôneo, porque senão você também pode ter problemas até de deportação. De resto, é seguir as regras que o americano está acostumado no dia a dia. O americano é by the book, pelo livro. Ok. Então, é seguir as regras com relação à vizinhança, com relação à direção, como se comportar com os oficiais que lhe param na rua, mesmo que seja para lhe dar um ticket. Muitas vezes, só o fato de você tratá-los com deferência e com educação livra você de uma multa, porque eles fazem questão de prestigiar a boa educação. Ok. Então, mais uma vez eu digo, procurem suporte e aconselhamento estratégico se pretenderem vir para os Estados Unidos para viver aqui. Ô, Marcos, vamos usar o meu chapéu aqui. Abaixa aí para a gente ver o chapéu, olha, o chapéu do xerife, e mostra a estrela também, né, Marcos? A gente está vendo, se aproxima mais para as pessoas que estão em casa, para poder ver, essa é a estrela do xerife. Você tem aí, olha, são várias estrelinhas, mas essa é a principal. Esta aqui é a estrela do xerife, e aqui tem o meu informativo de que eu falo inglês e português. É a bandeirinha Brasil-Estados Unidos. Ok. Marcos Ciganha, muito obrigado pela sua participação e continue aí patrulhando as ruas de Orlando, né? A gente tem até eu estou à disposição, viu, Walter? Eu estou à disposição. Para mim, esse é o trabalho que eu gosto. Ok. Marcos, um grande abraço, um ótimo final de semana, viu? Grande abraço. Prazer. Então, se precisar de alguma indicação, independente de qualquer coisa, é só... Ok. Obrigado. E a gente segue aqui, esse é o programa Mundo Afora, a gente falou com o xerife, né, Zé Roberto? Que é uma coisa assim que o Brasil, as pessoas que não viajam não conhecem. E essa imagem do Marcos Ciganha é o xerife que você vê. De repente você está comprando numa rodovia, eles vêm, eles param e, logicamente, se você está alguma imprudência, eles, né? Realmente, eles abordam, né? E se tiver irregular, e se for mal educado, é muito importante o que ele falou. A gente tem que ser educado. Abordando com educação, o próprio xerife já vê que a pessoa é uma pessoa que não está querendo fazer o mal, não é verdade? Então isso é muito importante. Exato. Pois é, a gente vai fazer o intervalo, a gente já volta e daqui a pouco nós vamos falar, tem um vídeo aí que a gente vai ver como é que ficou Nova York. Nova York foi uma nevasca, teve local que ficou 1,5 metro de altura de neve. A cidade parou, o estado de Nova York parou, rodovias, trens, ônibus, parou tudo. Foi um dia fatídico e a gente tem um vídeo
que foi gravado lá com exclusividade aqui para o mundo afora, e também uma informação muito importante que vem lá de Israel, do hospital de Tel Aviv, um medicamento que curou 30 pacientes em tratamento do câncer que haviam contraído Covid-19, e esses pacientes se curaram da Covid, lembrando, se curaram da Covid através desse medicamento que a gente vai falar daqui a pouco, e tem um vídeo lá de Israel falando a respeito desse médico, que hoje é manchete em vários jornais da Europa e também lá de Israel. A gente volta daqui a pouco, esse é o Mundo Afora. Até já. Exatamente 11 anos que eu fiz esse implante e nunca deu uma rejeição, nada. Nunca senti dor, absolutamente nada. Foi um implante assim muito eficiente, feliz, né? 4 dias depois eu já estava na televisão falando, apresentando o meu programa com total segurança. Já imaginou um lugar totalmente pensado para proporcionar conforto e segurança para os nossos idosos? Um lugar onde se possa desfrutar de todos os benefícios da melhoridade, com qualidade de vida, acompanhado de perto por profissionais altamente qualificados e em uma ampla estrutura de lazer e cuidados? Esse lugar existe. O Residencial Santorini Senior e Hotel é um novo conceito em residência terapêutica. Uma grande família composta pela nossa equipe, nossos residentes e seus familiares. Faça a escolha certa na hora de cuidar de quem cuidou de você a vida toda. Residencial Santorini Senior e Hotel. Venha viver com a gente. Nós estamos ao vivo, esse é o programa Mundo Afora, e antes de eu chamar a nossa convidada, que é uma convidada muito especial, eu vou mostrar um vídeo que o Roberto Trevisan gravou, como que estava Nova York, embaixo de neve. Olha só a situação, que foi assim uma semana difícil. Imagina, você trabalha, tem que sair na rodovia, não tem jeito, tudo parado por causa da neve. Vamos ver esse vídeo. Ao programa Mundo Afora, o nosso grande amigo Walter Alvarenga. Walter, nós estamos aqui em Nova York com mais ou menos uns 30 centímetros de neve, como que você pode ver aí atrás. Né? Foi uma neve pesada que paralisou a cidade, mas hoje já está voltando tudo ao normal. Mas aqui você vê para trás aí o tanto de neve que está. Então, continuando aqui, Walter Alvarenga, você vê um grupo de patos passando no mar aqui. Eles devem estar morrendo de frio, né? Que a água está congelada. Mas olha o tanto de patinho. E do lado de cá a neve, a água deve estar aí uns 5 abaixo de zero, alguma coisa assim. Então eles estão descendo aí os patinhos. Aí vocês verem a neve aqui perto do Parkway. Ver como está, você vê a situação, não é fácil lá, porque é só explicar para você, quem mora nos Estados Unidos levanta de manhã, se ele vai trabalhar às 7, tem que levantar às 5 para remover a neve que está na saída do driveway do carro dele, e é difícil. Então ele sai com uma pazinha, morrendo de sono, um frio, mas tem que tirar a neve, porque senão ele não sai, não pode trabalhar. Agora nós vamos lá para Orlando, onde está essa brasileira muito especial, a Márcia Romero. Ela já está ao vivo. Ela é presidente de uma fundação muito importante lá nos Estados Unidos, que ajuda os brasileiros na área de saúde, de alimentos. Márcia Romero, bem-vinda ao Mundo Afora. Tudo bem por aí, Márcia? Muito obrigada, tudo bem? E vocês? Tudo bom? Eu estou ouvindo a minha voz 2 vezes aqui. Eu estou ótima, e vocês? Obrigada mais uma vez por esse convite.
por participar aqui com vocês desse programa tão importante, né, que deixa as pessoas nas suas casas viajando um pouco pelo mundo. Eu acho isso maravilhoso e obrigada por essa oportunidade. Agora, Márcia, a gente está em tempo. Márcia Romero, ela é presidente da Fundação. Fala a sua fundação, Márcia, por favor. Em português, Pessoas que Fazem a Diferença. People Who Make a Difference. A gente trabalha aqui desde 2011 e nós somos uma organização e a gente ajuda as pessoas que não têm plano de saúde, que não têm seguro médico e elas têm doença crônica, elas precisam de um atendimento médico especializado ou de um diagnóstico e elas não têm condições, porque aqui é muito caro. Então, a fundação, a gente faz esse financiamento, ou seja, a gente paga por esse exame, paga por essa consulta médica. Primeiro, nós qualificamos as pessoas dentro, né, da nossa elegibilidade, e então ela é qualificada e a gente vai até o final e faz esse trabalho para ela. Hoje ainda somos muito, está bem simples ainda, porque nosso objetivo é ajudar as pessoas a fazerem consultas e operações assim caríssimas. Uma operação de hérnia aqui, por exemplo, custa $15 mil, uma operação de hérnia, e muitas vezes a gente não pode ajudar. Então esse é o nosso trabalho que nós temos feito aqui na comunidade de Orlando e adjacências desde 2011. Agora, Márcia Romero, eu sei que vocês também fazem um trabalho de cesta básica, alimentos, porque muita gente perdeu emprego nessa pandemia, está retomando, mas foi um período muito difícil, né? E a Fundação realmente cumpriu aí, ajudando principalmente muitos brasileiros que estavam nessa situação, não é verdade? É verdade. Em maio do ano passado, quando começou a pandemia, começou em março, em maio as coisas estavam muito difíceis. Então já existe uma fundação que faz esse trabalho aqui há alguns anos já. E nós fizemos uma parceria com eles e aí pudemos ajudar um pouco financeiramente. Eles puderam aumentar o número de caixas distribuídas semanalmente. Essa fundação se chama, vou lembrar daqui a pouquinho, deu um branco na minha cabeça. The Nations, gente, deu um branco na minha cabeça, coisa ao vivo não é bom por isso, tá vendo? Já vou lembrar. E nós tivemos parceria com eles e de 200 caixas semanais que eles distribuíam, passamos a distribuir 300, são 300 famílias, então, por semana, e as coisas estavam bem difíceis. Agora, muito interessante você ter trazido esse assunto agora, por quê? Porque o governo americano, ele se dedica muito à comunidade. Nesse período de pandemia do ano passado, até agora janeiro, o governo autorizou os agricultores, e os agricultores começaram a doar alimentos. Essas cestas básicas, elas estavam plenas de produtos vivos, ou seja, legumes, todos esses legumes, verduras, alimentos mesmo que têm nutrição. Eu fiquei encantada quando a gente via as cestas cobertas de leite, pão, alimento mesmo da terra, batata, cebola. Eu fiquei maravilhada. E depois vinha sempre uma cartinha do agricultor dizendo que ele estava doando aquela alimentação. Foi muito lindo, foi um período assim que eu tive uma experiência muito maravilhosa em relação a como o governo realmente ele se dispõe e ele está pronto para ajudar a população nesses momentos de emergência. Pois é, estou aqui no estúdio com o empresário José Roberto Herrera. José Roberto, a gente vê como um brasileiro também, ele é importante, né, em meio a tantas coisas, e ele fazendo todo esse trabalho e ajudando, né? Logicamente, o próprio brasileiro numa situação difícil que o mundo atravessa, que é essa pandemia, né? Então, queria dar os parabéns para a Márcia pelo trabalho que ela desenvolve lá, e aqui em Poços de Caldas a gente é privilegiado, que tem bastante entidade, que todo mundo se dá as mãos e um ajuda o outro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ela, se tem muita situação de gente de rua, como tem aqui no Brasil, mesmo aqui em Poços de Caldas,
às vezes as pessoas também não querem ser ajudadas, a gente tem que... E a pessoa não pode ser obrigada a sair da rua se ela não quiser. Lá aí onde você mora tem também bastante gente que vive na rua? Tem sim, tem muita gente. Eles chamam de homeless, são os homeless, e é impressionante como tem vários níveis de pessoas que moram na rua. São pessoas que a família rejeitou e não quer mais em casa, são pessoas que perderam tudo, talvez por um divórcio, são pessoas que perderam tudo porque ficaram doentes e perderam literalmente tudo. Tem todos os níveis de pessoas de rua, porém aqui existem várias organizações que tomam conta dessas pessoas, tem igrejas que também tomam conta dessas pessoas, e é o que o senhor acabou de falar. Tem muita gente que não quer ser ajudado. Então, é bem complexo e é interessante o ser humano. Eu amo estudar o ser humano e acompanhar o ser humano, porque a cada dia eu me enriqueço mais com o ser humano, porque às vezes a mídia, ela joga uma informação e a gente toma aquela informação como verdade, mas não é bom que a gente, de imediato, pegue aquilo, mas que a gente faça uma pesquisa. Então, a resposta para o seu comentário e para a sua pergunta é sim. Em Orlando está crescendo muito o número de pessoas de rua, mas a gente também observa que tem muitas pessoas que tiram vantagem, que aproveitam a situação para tirar um proveito. Então, ser humano é ser humano, não importa a nacionalidade, ser humano é igual em qualquer lugar do mundo. Agora, Márcia, nós estamos falando com a Márcia Romero, ela é presidente de uma fundação importante que ajuda brasileiros e pessoas de outras nacionalidades também. Agora, Márcia, por exemplo, eu sei que você tem uma equipe de trabalho, né? Essa equipe se mobiliza para socorrer as pessoas e eles sempre estão pedindo socorro aí para a sua fundação. O que está acontecendo no momento? Quais são os pedidos que a fundação tem recebido? O que tem acontecido nessas semanas aí, com tantas coisas ocorrendo no mundo, principalmente em Orlando também? Verdade, nós temos sim uma equipe de trabalho, não é muito grande, nós somos ainda uma fundação pequena, a gente tem a força de Deus para ajudar as pessoas, mas a gente não é pequeno. Nós temos 3 voluntárias que trabalham conosco remotamente. Nós temos uma enfermeira que se chama Valéria, nós temos a Jéssica, que trabalha com a comunidade, e temos hoje também a Raniele, que faz o trabalho com eventos, e estamos agora recebendo também a Carol. Então, essas pessoas, elas têm a vida delas, têm o trabalho delas, mas elas trabalham como voluntárias, oferecendo o que elas podem fazer. A enfermeira é muito interessante, porque quando as pessoas da comunidade vêm nos procurar, elas vêm com um problema, pedindo ajuda para a solução do problema delas. Então, eu vou te dar um exemplo. Veio uma pessoa que estava doente há 3 meses, saindo e entrando no hospital, e ele foi descoberto que ele estava com um problema nos pulmões, e ele precisava fazer uma biópsia, para que essa biópsia pudesse o médico diagnosticar o problema dele. Ele ligou, o hospital que ele estava deu para ele a ordem para que ele fosse para fazer a biópsia. Quando ele chegou lá, a biópsia custava $23 mil. Eu estou falando de $23 mil. E eles me ligaram: Márcia, ele precisa dessa biópsia, ele não está bem, mas a biópsia custa $23 mil. $23 mil aqui nos Estados Unidos, a gente compra quase que 3 carros usados, mais carros que levam a gente e traz. E aí a gente negocia com o hospital, liguei para o departamento financeiro, e eu falei: não há condições, $23 mil para uma pessoa que não tem seguro e está doente, apenas 35 anos, não pode. Não podemos fazer nada, enfim. O que você pode fazer por nós? E eu até usei uma passagem bíblica muito interessante que diz que todas as lideranças são designadas por Deus. E eu falei para a moça: você é líder do seu departamento, você tem o aval de Deus, eu te peço, faça algo por essa pessoa. 5 dias se passaram, ela me ligou de volta e ela me disse: bem, como a sua organização está se responsabilizando em pagar
o valor e essa pessoa não tem seguro médico, não tem plano de saúde, nós resolvemos dar 65% de desconto. De 23 mil, caiu para 8 mil dólares, e em 5 dias, a comunidade, nós reunimos a comunidade doou e chegamos aos 8.100 dólares. Ele fez a biópsia, ele tem um problema de saúde no pulmão, não é câncer, mas ele tem um problema de saúde, mas o médico diagnosticou e ele está sendo tratado. Então, esse é o trabalho que nós fazemos. A gente não trabalha sozinho. A gente trabalha com a comunidade, para a comunidade. Ô, Márcia, só informar as pessoas que estão acompanhando, 23 mil dólares hoje, em reais, é quase 120 mil reais. Então, quer dizer, e outro detalhe que eu quero chamar a atenção, você que está assistindo o programa, você prestou atenção numa coisa? A Márcia, com a fundação, ela, logicamente, ela fez um apelo, né, bíblico, que tocou essa pessoa, mas em contrapartida ela teve ajuda da própria comunidade brasileira. E a minha pergunta é o seguinte: onde está o consulado brasileiro? Onde está o órgão que recebe dinheiro? Onde está o órgão que representa os brasileiros? Cadê vocês? O que vocês fizeram numa situação dessa? Quer dizer, o próprio brasileiro coloca a mão no bolso e ajuda o brasileiro. E um órgão representante do Brasil dentro dos Estados Unidos é omisso, não faz absolutamente nada. Aí que eu coloco a força do brasileiro, o empenho do próprio brasileiro, porque um órgão representante do Brasil não fez absolutamente nada. Você ouviu no depoimento da Márcia dizer que o consulado apoiou em algum ponto? E por que a Márcia não recorre ao consulado? Eu falo porque ela não vai dizer, porque o consulado não vai ajudar. O consulado ele vai colocar vários empecilhos e não ajuda no que é preciso. E mais uma vez eu pergunto, onde está o consulado? Onde está a autoridade consular que poderia intervir nessa situação e ajudar esse rapaz de 35 anos? Então precisou uma fundação, precisou os próprios brasileiros colocarem as mãos no bolso para ajudar a salvar uma vida. E eu faço mais uma vez, onde está o consulado brasileiro? Onde está? Depende Mas, Márcia, realmente da gente. Não precisa dizer, que eu sei que é comprometedor. Tudo bem, essa é uma opinião minha. Você fez a sua parte, o problema foi resolvido. Esse é o mais importante, tá? Eu só queria complementar, só para dizer para você que... desculpa, como é o nome do senhor que falou comigo há pouco? José Roberto. José Roberto, o senhor, veja bem, o senhor falou uma coisa ótima, o brasileiro, ele é muito solidário, e isso é uma coisa que eu tenho orgulho de ser brasileira, porque quando a gente pede ajuda, solidariedade, tá no sangue, tá no DNA do brasileiro, e isso é maravilhoso. Então, esse trabalho eu faço com a ajuda da comunidade brasileira, da hispana e da americana, porque nós também ajudamos as outras nacionalidades, inclusive o nativo, inclusive o americano também tem muitas situações também que toda a comunidade tem. Então, nós ajudamos os americanos também. Mas o brasileiro... Isso é uma coisa muito linda. Aí no Brasil existem vários problemas sociais, mas uma coisa eu acho nato no brasileiro, eu louvo a Deus por isso, é a solidariedade, a sensibilidade que o brasileiro tem de, na hora de precisar, estender a mão. Então, eu louvo a Deus por isso. E quanto aos órgãos, realmente, infelizmente, não só no Brasil, mas fora... Vários órgãos precisam ser ajustados, mas depende também da gente, o povo, levantar a bandeira, ir à luta e pedir. Bem, esse dinheiro, ele está saindo do meu bolso. Eu sou cidadã e eu pago os impostos. Ali, eu entendo que os administradores, o governo, ele está administrando o seu e o meu dinheiro, o nosso dinheiro. Então, quando a gente precisa...
a gente vai receber. Por isso que é uma coisa que eu admiro aqui nos Estados Unidos, porque assim que as coisas acontecem, imediatamente o governo já separa os recursos para socorrer a comunidade americana, porque nós pagamos impostos. Então esse dinheiro tem que ser administrado e na hora da necessidade tem que voltar para o povo. Ok, Márcia, a gente não tem mais tempo, mas o Zé Roberto tem uma única colocação. Eu peço para você resumir, porque já estourou o tempo. Pois não. Eu entendi o que ela falou. Eu acho assim, diante do que a gente viu aqui, que era do dia a dia lá, rapidamente, a pessoa tem que pensar 2 vezes para reclamar do SUS aqui no Brasil. Porque com todos os defeitos que o SUS tem, uma situação dessa aí não acontece. Não chega nesse ponto. Então, os brasileiros, não é nem para elas, os brasileiros que estiverem vivendo no programa, pensem bem para reclamar do SUS. Tem que melhorar? Tem o SUS. Mas o SUS é o melhor sistema do mundo. Com certeza, o melhor do mundo mesmo. Márcia Romero, beijo para você. Só fala o nome da sua fundação e deixa People who make a difference. Pessoas que fazem a diferença. Ô Márcia, beijo para você. Obrigado pela sua simpatia, pelo seu empenho. Obrigada pela oportunidade. Em prol do brasileiro. Tenha um ótimo final de semana. A Márcia está falando de Orlando. De onde você é no Brasil, Márcia? Rio de Janeiro, Vila Isabel. Vila Isabel, Rio de Janeiro, direto de Orlando, falando aqui no Mundo Afora. Beijo para você e um abraço a todos os integrantes da sua fundação. Obrigada um abraço. Pela oportunidade. Tchau. Tchau. A gente volta já. Até já. Exatamente 11 anos que eu fiz esse implante e nunca deu uma rejeição, nada. Nunca senti dor, absolutamente nada. Foi um implante assim muito eficiente, feliz, né? 4 dias depois eu já estava na televisão falando, apresentando o meu programa com total segurança. Pois esse é o programa Mundo Afora. Eu queria mandar um abraço ao João Evangelista e a família dele, que está nos assistindo. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado pela audiência, viu, João? Grande abraço para você e a sua família. Eu abri o programa falando a respeito de hospital lá de Israel. Essa informação, como eu não sou médico, mas eu falo como jornalista, como informação. Essa notícia está em vários jornais da Europa, inclusive os jornais lá do Oriente Médio de Israel, falando a respeito desse experimento que foi realizado em um hospital de referência lá em Tel Aviv, que é o Hospital Ichilov, essa é a pronúncia, Ichilov de Tel Aviv. Então eles fizeram um estudo com 30 pacientes. E quem fez esse estudo é o professor e doutor Nadir Aber. Ele é do Centro Integrado de Prevenção do Câncer. Esses 30 pacientes estavam em tratamento do câncer, mas eles acabaram contraindo a Covid-19. Então, essa referência é da Covid-19, não do câncer, que fique bem claro. Então, ele fez um tratamento para que esses pacientes pudesse, logicamente, curar da Covid-19, porque aí fica complicada a situação. E ele usou um medicamento, chama EXO-CD24, que tem lá em Israel, e segundo ele, é um medicamento barato e eficaz, que curou dos 30, 29 curaram da Covid-19, bem claro. Então, os 20 pacientes que estavam de câncer que estavam em tratamento de câncer e contraíram a Covid-19, se curaram da Covid-19 através desse medicamento. E ele diz o seguinte, esse medicamento pode ser aplicado em pessoas com Covid e pode curar. Então, inclusive, ele tá em contato, o hospital pediu ao Ministério da Saúde
a extensão desse estudo que pode curar mais pessoas. E eu liguei hoje para Israel, por um contato que eu tenho lá, o Miguel em Israel, e ele é um guia turístico, mas muito influente, tem um trânsito muito grande ali, e ele realmente viu os jornais, checou a informação, porque a gente jamais colocaria uma informação sem checar, e ele gravou esse vídeo, inclusive, com o exemplar de hoje, e ele fala exatamente do médico, que traz a foto do professor Nadir Aber, do Centro Integrado do Hospital Ichilov, de Tel Aviv. Ele mandou exclusivo para o mundo afora. Vamos ver? Vamos acompanhar. Shalom. Para Mundo Afora, o programa do meu querido amigo Walter. Um abraço muito forte de Jerusalém, Israel. Estamos compartilhando aqui uns sucessos de última importância, de último momento aqui em Israel. Una noticia que salió publicada en un jornal de ontem y también en la televisión de un descubrimiento que es una terapia para doentes de coronavirus en estado grave que facilita la respiración a través de inhalación, de la respiración de hélice. El hospital Ichilov está en Tel Aviv. Voy a mostrar la foto del doctor que él está trabajando 15 años con este experimento. Experimentaron ahora en 30 pacientes doentes del hospital Ichilov, hospital público en Tel Aviv, y 29 de ellos salieron del estado de gravedad. Él tomó un programa de molécula, EXPO CD24, y hace con ese tratamiento una inmunología para que el tratamiento de las moléculas en el pulmón alivien un estado y salgan de un estado de peligro. Esa es una nueva iniciativa que ainda está en proceso de experimentación aquí en Israel, y quiero que sepan para ustedes que puede ser una expectativa de esperanza para muchos doentes de coronavirus. Estamos en Shabbat, un sábado aquí en Jerusalén. Israel está pasando un enfechamiento, un encerramiento de todo el comercio, y el aeropuerto también está fechado. Ya hace un año que estamos en esta epidemia. Tem casi ahora 5.000, ha pasado 5.000 muertos en Israel, que es mucho. En el último mes casi 1.000 personas murieron, y ya más de la mitad de la población está vacinada. Yo ya tomé la vacina, la segunda dosis de la Pfizer. Aquí trajeron la Pfizer. Más 56% de la población está vacinada. Ainda tem igual mucha contaminación. Ahora abrieron la vacina para mayores de 16 años, para meninos jóvenes también, mayores de 16 años. Más o menos 3.300.000 israelíes están vacinados, casi un tercio de la población de un país. Espero para você también que tenga mucha salud. Espero que voltamos a tener turismo, o trabajo como guía aquí en Israel. Y les mando un abrazo muy fuerte, de todo corazón, para que podamos salir de esta epidemia cuanto antes posible y poder retornar a nuestra vida normal, de un encuentro, de un abrazo fraterno. Un abrazo para el mundo afuera y un abrazo para mi amigo Walter. Shalom. Miguel, shalom. Obrigado aí ele com o jornal testando o que a gente está falando. Mas agora vamos falar com o nosso convidado, José Roberto Herrera. Você tem contato com imigrantes brasileiros em vários países. Fala do seu trabalho também, que eu acho extremamente importante. Você também teve uma filha, né, que estudou lá nos Estados Unidos. Eu tenho um guarda-móveis aqui em Poços de Caldas, no Campos Elíseos, e eu guardo mudanças, documentos, equipamentos e vários tamanhos de box. Então é uma extensão da empresa, é uma extensão da casa da pessoa numa reforma ou mudança, que é guardado lá. A pessoa tem o cadeado dela, é seguro, tem monitoramento. Se ela quiser buscar um móvel lá ou quiser levar mais móveis, o box dela é uma extensão da casa da pessoa. E eu tenho clientes na Bélgica, Portugal, Estados Unidos, que estão morando lá e guardaram os móveis comigo, né? Então, até o seu programa ajudou bastante, muitos contatos. Então, é uma extensão. Nos Estados Unidos é super normal, né? Self-storage, que eles falam lá.
E aqui em Poços o pessoal tem tido uma boa recepção, sabe? Tá indo muito bem. Então, se alguém precisar, conte com a gente está no programa dele, tem nossos telefones, pode contar com a gente. Agora, sua filha estudou lá no... A minha filha fez um curso, minha filha é formada em gastronomia em Campos do Jordão, e ela foi fazer um curso em Nova York de doces sem açúcar. E também foi em Londres, fez uns cursos também de gastronomia. Ela tem um restaurante vegetariano em São Paulo, na Vila Madalena, chamado Banana Verde. Ela foi eleita em 2019 a melhor chefe de cozinha vegetariano do Brasil. Foi a melhor chefe. Fiquei muito contente. Qual o nome dela? É Priscila Herrera. E o nome do restaurante dela, que ela é sócia, chama-se Banana Verde. É um restaurante vegetariano e vegano. Muito bom, sabe? É muito conhecido. Eu fico muito feliz porque é uma vida inteira da gente. Você vê que a filha, ela tá muito bem de vida, graças a Deus. E você tem um irmão também nos Estados Unidos? Eu tenho um filho que estudou lá. Estudou não, meu filho trabalhou numa empresa em São Paulo que chama Lilly. Ela tem uma farmacêutica em Indianápolis, que é a matriz. E aí ele foi lá e ficou um tempo lá fazendo curso em Indianápolis, ia para Chicago. Eles adoraram os Estados Unidos, adoraram. E como foi para você como pai, quando os filhos vão para outros mundos, ou seja, outros países, né? Que quando você vai para outro país, com certeza é um mundo diferente, é uma nova realidade. Como é que é para você enquanto pai, quando o filho, tô indo, como que é isso? Olha, bate uma saudade, né? Você está acostumado a vê-los ou conversar todo dia, né? Mas quando você pensa que eles estão com a maturidade suficiente para ter a vida própria, para buscar o sonho deles, a gente acaba ficando muito feliz. E aquela saudade ou aquela tristeza, entre aspas, de estar longe, mas você fica muito feliz, supera tudo, porque você fala, poxa vida, eu consegui dar um rumo para os meus filhos. Então você não fica triste não, você fica muito feliz. É importante, tem muitos pais que tentam segurar, o filho quer fazer um intercâmbio, não, quer dizer, aquela coisa de tem que ficar aqui. Logicamente que o mundo também é uma descoberta para todo mundo, é importante vivenciar isso. José Roberto Herrera, empresário, contato com brasileiros em várias partes do mundo, parabéns aí pelo seu trabalho, você ter estado aqui. Olha, chegou uma informação, mas não dá tempo. É lá dos Estados Unidos, é o que aconteceu com Eduardo Pinheiro. Ele falou no programa passado o que aconteceu no avião. Ele trouxe aqui, mas não dá tempo. Então, eu vou deixar para falar na próxima semana, esse eu convido, que é uma coisa que você vai ficar surpreso. A gente ouviu muita coisa, mas isso que aconteceu com ele no avião, gente, é surpreendente. Ele acabou de confirmar aqui para mim. Não dá tempo, porque é um assunto que não dá para resumir em 1 minuto, que é muito delicado, você vai saber. Então, no próximo programa eu vou convidá-lo, ele volta e você vai ver o que aconteceu com ele do voo Brasil-Estados Unidos. Quer dizer, um inesperado aconteceu nesse voo e foi confirmado agora e você vai ficar sabendo, só que no próximo programa, que não dá mais tempo, infelizmente. Segura aí que é uma informação importante que serve para você. Você que viaja, todo cuidado é pouco. José Roberto, obrigado pela tua participação. Deixa um contato teu. O meu telefone é 988 21 14 56 e o fixo 3722 4767. Estamos à disposição. Obrigado pela participação. Quer deixar um abraço? Um abraço para minha família, para o Rodolfo Herrera, que está sempre comigo, que idealizou o guarda-móveis para mim. Foi ideia do Rodolfo e do Rafael. E abraço para todo mundo e se cuidem. É importante, né? Muito importante. Pois é, você que está ouvindo o programa, assistindo, se cuidem, preste atenção. Nós estamos em tempos de pandemia, faça a sua parte, isolamento, máscara, oxigenação das mãos, todo mundo sabe disso, mas cumpra com isso, que é importante, porque não vai sobrecarregar o sistema de saúde. Pessoas precisam
de atendimento. A gente para por aqui. Eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho, o Ed, o Adriano Aranda, o Juscelino, a supervisão do Marco Guedes, enfim, uma equipe de profissionais que trabalha com muita categoria para que você tenha um programa de nível, informações que a gente checa antes de colocar aqui, e é o que acontece no mundo. O mundo afora é exatamente isso, as surpresas do dia a dia, e a gente pontua e traz para você. Então, queria agradecer para você, a você que acompanhe as reprises do programa, e é isso aí, Mundo Afora fica por aqui, a gente volta na próxima semana. Até lá, um abraço.